E aí galera, tranquilidade? Meu nome é Gabriel Barati, primeira vez que eu coloco o rosto aqui pra falar sobre algo. E eu esqueci de perguntar aí, como é que vocês estão, pô? Vocês estão bem? Sim. E vamos falar sobre as provas que eu fiz esse ano e vamos fazer uma análise de erros que possivelmente que eu cometi e que possivelmente vocês poderiam ter cometido ou cometeram e vamos tentar melhorar juntos, tranquilo? Então chega de enrolação, vamos iniciar. Eu vou falar primeiro sobre a prova da EA do CFS 1 que eu fiz no início do ano. E se você tá aqui só pra ouvir sobre a ESA, clica no minuto que tá aparecendo aí na tela aí, eu acho que eu vou colocar bem aqui, ó. Aqui pra você, clica nesse minuto aí e vai lá ver sobre a ESA, tranquilo? Pra você que continuou, eu fiz a prova da EA começando meio que do zero em física, praticamente também em matemática. E eu comecei a estudar pra EA em fevereiro. Pra ser mais específico, foi dia 20 de fevereiro. Porque eu tenho tudo anotado numa planilha, eu gosto de me basear em números pra conseguir me motivar, pra conseguir estar sempre em ativo para estudar. O edital da EA saiu dia 15, eu me inscrevi e comecei a estudar a partir do dia 20. E aí eu teria 3 meses e uns 10 dias por aí. Pra mim foi um desafio bem grande, tá ligado? Tentar pegar o máximo do edital em 3 meses. E isso foi até tipo uma motivação, uma inspiração para conseguir estar estudando todos os dias. Tentar dar o meu máximo num período de tempo, em curto prazo, para conseguir dar meu melhor na prova. Como eu tenho tudo anotado em uma planilha, e fica tudo anotado do que eu fiz, né? Então eu vou ler aqui pra vocês o que eu fiz. E antes de tudo, foi a primeira vez que eu fiz a EA. Eu me inscrevi em 2020, mas eu não fiz. Eu não tive como ir pra prova por motivos pessoais e não consegui fazer. Então eu vou falar. Eu fiz 2.803 questões em 3 meses e estudei 283 horas. Equivale a uns 11 dias por aí seguidos de estudo. Mas lembrando que foi 3 meses, né? Foi 3 meses. Isso dava um total de 3 horas estudadas por dia. Então, eu ainda estava tentando pegar o pique para conseguir estudar todos os dias e eu não estava extrapolando muitas vezes. Nem na reta final, acho que na reta final eu estudei só 4 horas. E os acertos da EA, eu fiz como experiência para conseguir me motivar para fazer a ESA. Então, não foram muitos números, né? Não foram muitos acertos. Mas eu fiquei orgulhoso de ter visto o esforço que eu comecei, que eu dei, para conseguir chegar ao resultado que eu cheguei. Então vamos lá, português eu acertei 6 de 24, eu fui muito ruim em português. E eu vou deixar destacado porque eu vou falar sobre isso já já. Em inglês eu acertei 14. Inglês, como eu tinha muita facilidade de inglês, eu não estudei tanto, eu não abrangi muito o edital. Então eu tirei 14, talvez se eu tivesse focado mais um pouco eu tinha gabaritado, mas não aconteceu. Matemática eu tirei 9, fico orgulhoso do resultado, mesmo que foi 9 de 24. Então quer dizer que eu errei 15 por aí. 15, né? 15. Matemática é foda. Eu fiquei orgulhoso de matemática porque quando eu fiz a ESA de 2020, eu não sabia nada. Eu chutei tudo. Eu tive que chutar tudo. E na EA, quando eu peguei, eu já consegui resolver questões, já consegui entender. Acho que eu acertei 8 no total, sabendo o que eu tava fazendo. E uma que eu chutei. Eu chutei porque eu não cheguei no resultado. Mas lembrando que eu não bati o edital de matemática nenhum, não bati edital nenhum, na verdade. Não bati edital de matemática, nem português, nem inglês, nem física. Então eu tava só ali com menos da metade do edital de cada uma matéria. Em física eu acertei 6, já imaginava que eu não ia tão bem lá, porque como eu peguei do zero, a única coisa que eu consegui pegar um pouco de domínio ali foi em cinemática, né, nas partes lá. Mas mesmo assim eu ainda travei na interpretação, então eu não fui tão bem mesmo assim. E o resto eu acho que foi tudo chutando. Então, e eu peguei muito física 3, que é a parte do eletromagnetismo, energia. Eu gostei muito de estudar energia e fiquei só nessa parte que eu gostava. E no entanto que não caiu nenhuma questão na EAD, CFS 1. E eu fiquei muito bolado com isso. Agora resumindo sobre as matérias, eu subestimei português, acabei subestimando português. Eu era muito bom em português antes, no ensino médio, eu acertava com tranquilidade nas questões. Eu acabei subestimando o português da EA, que é muito puxado, e fiquei com esse resultado. Então foi essa a parte da EA. Eu gostei muito de ter feito a prova. Pô, 96 questões é muita coisa. Muita coisa. É um tempo muito curto. Mas em compensação são muitas questões teóricas, né? Mais em física. Esse CFS 1 da EA, com base nas provas anteriores, veio muita teoria, né? Em física. Então, acabou quebrando muito o bonde, porque você teria que ter conhecimento de cada tópico para conseguir responder uma questão teórica. Mas eu gostei bastante de ter feito a EA, irei fazer futuramente. E
Não a desse ano, desse final do ano, porque eu não me inscrevi, não me senti preparado para conseguir pegar. Então, ano que vem eu vou tentar dar meu máximo para fazer parte da Força Aérea Brasileira. Agora sim, um momento tão esperado por vocês que devem estar aí querendo saber sobre a ESA, como é que eu fui, como é os meus erros, né? E eu já vou quebrando logo essa curiosidade, essa expectativa. Eu fui muito mal na prova, não tão mal, mas eu fui mal na prova. Eu fiquei muito decepcionado com o meu resultado, eu esperava ir bem melhor. E errei pontos ali que realmente me deixou muito para baixo, tá entendendo? Ao final dessa análise aqui que a gente fazia sobre tudo que eu acertei, eu vou falar o que realmente me pegou, o que realmente me deitou na prova. Agora vamos lá, o índice de estudo que eu fiz, porque eu estudei, que eu consegui obter estudando para a ESA. Para a ESA eu fiz 3.317 questões e estudei 334 horas líquidas. Lembrando que na EA também eu estudei horas líquidas, viu? Eu não estudo, coloco o relógio e deixo passar, vou no banheiro, não. Toda vez que eu paro para fazer alguma coisa, eu paro o cronômetro também, então são horas líquidas. E esse tempo de estudo, essas questões, foi durante 4 meses. 4 meses. Então, juntando, obviamente, com o DAIA, que eu aprendi, com as coisas que eu aprendi da IA, obviamente juntando com o tempo que eu estudei no IA, com as questões, eu nem lembro quantas quantidade que vai ao todo, mas acho que deve dar uns 5 mil e poucos aí, e de meses foram 7. Então, pra ESA eu tive mais tempo de me preparar, por isso que eu fiquei tão decepcionado com o meu resultado. Todo mundo sabe, a ESA e a EA são diferentes nas matérias, mas mais para dentro ali é outro assunto já, são praticamente iguais. E física também na EA também não tem, né? Só pra deixar claro aí também. Então, pra falar aqui mais do índice, eu consegui bater o edital de Matemática 1, que é a parte de funções, todas ali, vai de função do primeiro grau até polinômios. Eu consegui bater o edital de Geografia, História e Inglês. Tava me sentindo muito confiante pra ESA, com esses editais batidos assim, né? Então, foi um dos motivos que me fez também ficar bem decepcionado. Vamos aos acertos, então, da ESA. Em português eu acertei 6, foi bem pouco. Todas as correções aqui foram feitas com gabarito oficial, que a ESA mandou dia 5, né? E eu acredito que eles vão retificar algumas coisas ali, então vamos ver, possivelmente anulações. Então, esse é o parcial de agora, né? O resultado parcial. Matemática 7, História 5, faltou uma questão para gabaritar a História e eu errei muito feio nela. E Geografia eu acertei 2, fui muito mal em Geografia. Inglês eu acertei 5, na média, cara. Eu fui também, cara, muito triste a situação. Esses foram meus acertos na ESA. Agora vamos falar de uma coisa aqui que eu quero muito conversar com vocês, sobre o que me fez ir tão mal nas duas provas. Em ambas as provas, né? Mesmo com não ter batido o edital lá da EA, mas eu fui bem mal nela também. Só pra vocês saberem, a ESA veio bem diferente. Isso aqui é a prova de 2020, isso aqui é a prova de 2021, desse ano, né? Olha pra vocês verem a grossura e olha a finura da prova. Mudou bastante, entrou muitas questões, uma dinâmica diferente de prova. Eu fiz muita prova anterior e mesmo assim não veio quase nada igual. Então vamos falar no que eu fui mal na prova. Praticamente para tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que aprender com nossos erros para não cometer eles novamente no futuro. Então, eu faço isso nas provas, eu fiz isso nas provas, na verdade. Fiz isso errando a ESA também esse ano. E eu vou contar os meus pontos aqui, onde eu errei, onde que eu dei mole, tá entendendo? E quero que vocês entendam isso também e anotem ou entendam para que não façam isso também, tá entendendo? O primeiro erro, eu subestimei as matérias que eu achava que eu era bom. Que eu era bom no ensino médio, que foi há praticamente 4 anos atrás. Então, eu subestimei essas matérias e acabei não me dando bem, né? Que é inglês, português. E eu achava que era bom e falei, vou estudar pouco. E estudei pouco e acabei tendo um percentual bem baixo. Deus me livre eu acertar 6 em português, antes eu praticamente gabaritava português. Eu era muito bom em português. Inglês também, sempre fui bom. Eu estudo inglês desde os meus 13 anos, então gostava pra caramba. O segundo erro, eu dei atenção para matérias que caía bastante, e não para matérias que possivelmente podia cair. Eu assisto Estratégia, eu assisto Paulão Equaciona, assisto Praticando Matemática, e eles falaram, vai cair tal coisa, e eu falei, cara, vou anotar e vou tentar pegar. Mas eu não peguei, confesso pra vocês que eu não peguei. Geometria espacial de posição, não peguei, dei mole, caiu. Então eu errei muito nisso.
Eu fiquei estudando matérias que caíam na prova antes, e a prova veio diferente, a prova estava escrito no edital que ia vir diferente, porque mudou questões, adicionou outros tópicos, então, pô, eu dei mole bastante nessa parte. O meu terceiro erro foi não descansar, não me programar para descansar. Quando eu fiz a IA do início do ano, eu fui dormir às 2 horas da manhã e acordei às 6, porque a prova começa das 9 para frente. O portão fecha às 9h15 ali da manhã. Então eu não fui descansado, e quando você não descansa, seu cérebro não trabalha muito bem, todos nós sabemos disso. E na IA eu cometi o mesmo erro, ainda pensei 2 dias antes, como eu estava estudando de madrugada, porque estava muito calor aqui na minha cidade, eu estava estudando de madrugada e estava acordando tarde. Então, para a ESA, eu pensei em regular meu horário, pensei em acordar cedo, mesmo se eu dormisse tarde, e tentar regular o horário até o dia da prova, para acordar excelente. E eu não fiz isso, achei que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá e falar, pô, meu cérebro ia trabalhar 100%, mas não foi isso que aconteceu, como podemos ver nos acertos. E o que aconteceu? Eu fui dormir 3 horas da manhã e acordei às 7. Então foram 4, 5, 6, 7. Então foram umas 4 horas dormidas ali, e como eu estava estudando muito nessa reta final, então meu cérebro estava bem cansado, então eu cheguei na prova e o que aconteceu? Eu não tive a atenção necessária para resolver algumas questões, errei coisa besta, eu errei sinal em matemática. Eu marquei, fiz análise de questões em português, e marquei errado na folha mesmo, eu não passei pro gabarito errado, o gabarito eu acertei tudo, consegui fazer tudo perfeitamente, mas eu marquei errado, analisei questões que eu podia cortar e coloquei e marquei errado, sendo que eu tinha feito a análise. E eu errei em inglês também desse jeito. Geografia eu não consegui me lembrar de muita coisa que eu tinha estudado. A questão mesmo de extrativismo, eu fiz a questão e não coloquei para revisão. Não revisei porque eu achei que não ia cair, dei muito mole. Então esse é o outro ponto principal. Se você viu um negócio que acha que é importante, coloca no Anki. Para quem não sabe o que é o Anki, eu vou fazer um vídeo futuramente para vocês entenderem, porque isso é muito excelente, é um aplicativo para revisão. Eu não coloquei no Anki, e eu colocava só coisa no Anki que caía na prova, sabe? Sobre vegetação de tal lugar, vegetação de outra coisa, clima, e assim, cai essas coisas. Sim, cai, mas, pô, eu não dei atenção a tudo, tudo englobado, né? Dei mole. Pô, pra quem bateu o edital tem que estar por cima de tudo, tem que estar entendendo tudo para conseguir estar perfeito. E mesmo assim, bater o edital não quer dizer que você sabe de tudo. Então eu errei nessa parte de não anotar coisas que poderiam ser importantes. Então esses foram os meus erros, né? Então olhem esses erros e tentam não cometer eles também. Eu vou tentar dar o meu máximo para aprender com tudo, para estar conseguindo melhorar. E agora só ano que vem eu me inscrevi para a IA desse final de ano. Então eu tenho mais 8 meses para me preparar aí e ver no que dá, né? E para finalizar, eu gosto de uma frase que é: não tenha medo dos seus erros, tenha medo de não aprender com eles. Então toda vez que você errar, analise o seu erro, mesmo que for uma coisa bem besta, olhe ele, tenta ver onde que você poderia ter acertado, onde você poderia ter melhorado, e corra atrás, tá entendendo? E esses foram um dos pontos chaves que me fizeram ir mal nas 2 provas, que acabou me deitando. E você acha que eu vou desistir? Eu não vou desistir, eu nunca desisto, cara. Eu vou correr atrás, eu quero isso, eu coloquei na minha vida que eu quero ser militar. Então eu vou conseguir, tá entendendo? Ano que vem é o meu último ano, então vou tá atrás, vou estar correndo. E antes de você ir, assista esse vídeo que tá no finalzinho aí do meu vídeo. E que eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa em você vai se sentir motivado. E vamos com nós. Keep the faith. If you lose your kidneys, keep the faith. If you got a heart